Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henri Cristo aqui na Souxa, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, Henri Cristo TV, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb@gmail.com. No ar, Henri Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da terra. Os homens, fazendo mau uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos, que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele, compreendendo-se o que eu disse há milênios, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais nem religiosas. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza. E preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai.
Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Quando eu disse que o homem buscará na mãe terra o pão místico, para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta sobrevivência, crescimento e sobrevivência, eu estava me referindo que o homem voltará já consciente do absurdo que foi a ambição desenfreada, voltará a cultivar a mãe terra, plantar, sem essas alterações genéticas que fizeram agora. Deus vai os inspirar, vai os iluminar, e eles não vão mais mexer como atualmente. Tem que se comer porcarias alteradas geneticamente, pelo menos aqui na América do Sul, né? Porque na Europa, por exemplo, eu sei que eles não aceitam a soja transgênica, etc., né? Então o homem vai voltar, vai tomar consciência da importância de olhar para a Mãe Terra como verdadeira mãe que ela é, e não babujar ela com alterações em nome da ambição desenfreada. Há 2000 anos, antes da crucificação, eu disse que, referindo-me, perguntaram-me como distinguir-te, quando eu falei que ia voltar, do falso profeta. Eu disse: não colhereis bons frutos de má árvores, nem mau fruto de boa árvore, pelas obras o reconhecereis. Agora, em verdade, eu vos lembro que eu também disse, está escrito em Mateus 24, versículos 5 e 24, que muitos viriam em meu nome, fariam prodígios, enganariam muitos, até os eleitos, se possível fosse. E eles vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram muitos, fundaram muitas arapucas, muitas igrejas, arrastam multidões. E eu disse que muitos serão chamados de poucos escolhidos, e que os falsos profetas enganariam a muitos. Então, quando alguém olha para mim e pensa equivocadamente que eu sou um falso profeta, então a estes eu pergunto: onde estão os muitos que eu enganei? Onde estão? Se durante as últimas décadas eu falo primeiro em 2 continentes, agora para o mundo inteiro. Então eu também disse há 2000 anos que um será tomado e outro será deixado, e que quando eu voltasse aqui na terra, antes do dia do Senhor, eu seria rejeitado pela minha geração. E eu ainda estou bebendo a última porção do cálice chamada rejeição, que está prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35. Então, aí eu pergunto novamente: onde estão os muitos que eu enganei? Onde estão? Se eu tenho só... Olha, presta bem atenção. A única sede do Reino de Deus aqui em Brasília, não mandei fundar nenhuma arapuca em lugar nenhum, enquanto que os falsos profetas fundaram milhares de arapucas, onde eles encaçapam, onde eles arrestam os incautos que não levaram a sério o que falei. Orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos falsos profetas virão em meu nome. Enganarão muitos, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. Notai bem que eles vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, e é em nome de Jesus que eles enganam muitos. Aleluia, sangue de Jesus tem poder. Aleluia, Jesus, Jesus. E meu Pai me reenviou com um novo nome, como está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz.
quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Em meu nome que custou o preço do sangue, guardai-os em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Lembrai-vos que eu disse que os falsos profetas enganariam a muitos, enquanto que eu estou aqui pelos descontentes. Quem são os descontentes? São aqueles que não aderiram ao sistema de engodologia, o sistema dogmático, que estão me esperando. Em todos os lugares onde estive, me encontrei com os descontentes que ao ver-me começar uma nova vida. Agora eu vou responder as perguntas e lembrando sempre que o meu pai disse que haverá renovação na face da terra. Tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Oscar, do Rio de Janeiro. Para vencer a carne, basta tornar-se vegetariano? Tornando-se vegetariano, tu vence o desejo de comer carne de vaca, de galinha, de boi, de cavalo, etc. Mas não vence a tua carne, né? Então, é o primeiro passo. Deixa de comer carne, tu começa a te conscientizar que não queres engordar o teu corpo com outro corpo, não queres depender da morte dos seres vivos para viver, que não queres carregar um cadáver dentro de ti quando tu vai numa festa. Imagina, tu te enfeita, te banhas, te prepara para ir numa festa e lá dentro de ti um cadáver apodrecendo. Tu não vai querer isso, um cadáver de vaca, de galinha, não importa. Então, mas eu não estou dizendo, eu sei que nem todos podem aderir a ser vegetariano. Estou só respondendo a pergunta. Então, não é. É um bom passo, é um bom começo quando alguém vira vegetariano, depois deixa os outros vícios, como o tabaco, vai abrindo a mente. Quando alguém deixa de comer cadáver, porque quando alguém come cadáver, de vaca, de galinha, de boi, de qualquer bicho, esse animal, por que eu não como carne? Porque na hora dele ser sacrificado, na hora dele ser assassinado, boi, a vaca, etc., eles têm aquela agonia da morte. E eles passam aquela agonia na carne que tu vai comer, e depois tu te torna mais ansioso. Agora, nem todos podem deixar de comer carne hoje em dia, porque então o sistema está... Imagine só quantos milhares de bois que estão na fila esperando para serem sacrificados, e o lucro, e o negócio, o agronegócio, etc. Não dá, eu não estou falando contra esse sistema não, porque eu sei que agora não é possível mudar do dia para a noite. Mas se mudasse, não haveria mais fome na terra, porque se fosse para dar toda a comida que se dá para os bois que estão esperando a morte, sobraria comida para os habitantes da terra. Além de que os bois esperando a morte estão poluindo o espaço cósmico. É uma cadeia. Mas agora eu tenho consciência que não dá para mudar do dia para a noite o sistema. É uma coisa lenta e gradual, de conscientização, assim como o tabaco, hoje em dia já tem gente deixando de fumar, né? É uma coisa que tem que ser doutrinada, ensinada. A mãe já ensina desde criança, a criança a não querer comer o defunto, nem do boi, nem a vaca, assim por diante. Mas eu não gosto de falar isso, que o assunto mexe com, provoca raiva de quem é viciado em comer cadáver. Então, eu quero deixar para o conforto de todos, saber que eu já comi. Até 1976, eu também comia carne. Portanto, saber que eu compreendo quem come carne. Compreendo, é uma questão de cultura. É uma questão de cultura. Quando eu deixei de comer carne aqui no Brasil, era raro encontrar um restaurante vegetariano. Era raro. Em Curitiba, por exemplo, só tinha um, na Vicente Machado. Ainda era de uns religiosos lá. Fora isso, hoje em dia não, todo lugar já tem restaurante vegetariano. Então está mais fácil para deixar de comer, mas aqueles que vão para o trabalho, que têm que comer no serviço, esses não conseguem, não podem deixar de comer o defuntinho boi, a defuntinha vaca, né? Mas peço ao Pai que inspire, ilumine
e espero pacientemente, inspire os líderes, os legisladores, até os criadores de boi e de vaca, que eles consigam ir pensando em fazer uma transição razoavelmente pacífica, né? Mas eu só consigo vislumbrar isso, conforme acabei de enunciar, depois da hecatombe nuclear, porque por enquanto o sistema está montado, é um lucro já, é uma coisa calculada. Eu conheço um proprietário de frigorífico que me falou que ele, da parte dele, não comeria carne, nem tampouco ia governar o frigorífico, mas ele herdou da família dele. E ele não sabia como fazer. E eu nem pude dizer para ele do dia para a noite mudar, né? Então, bom, eu só deixei essa mensagem no ar, já que me fizeram essa pergunta, mas de coração eu digo que sou solidário com aqueles que não conseguem deixar de comer carne. Que o único problema todo que eles têm, porque o boi vai morrer de qualquer jeito. E boi não tem calendário. Não sabe, vou morrer daqui um mês, daqui um ano, não tem projeto de vida, né? O único problema que tem para os que comem cadáver é que eles comem junto com a carne aquela energia sutil, nefasta, gerada pelo animal quando por ocasião da agonia da morte, do passamento. É isso. E não é só os animais, não. Todos os seres que vivem sobre a terra na hora do passamento têm agonia. Todos. Ninguém se escapa de sentir a agonia da morte, exceto aqueles que dormem o sono do justo, aqueles que vão dormir e não acordam, aqueles que não experimentam porque estão dormindo, ou aqueles que desencarnam posterior a uma anestesia, etc, etc, etc. Tenham todos a minha paz. Franci Graziani, de Santa Catarina. Qual o objetivo da imagem de Henri Cristo? Ajudar pessoas ao reino de Deus ou, se possível, enganar até os escolhidos? Nessa aí acabou de falar o que eu falei ainda há pouco, né? Que os falsos profetas enganariam até os eleitos, se possível fosse. Mas eles fazem prodígios, enganaram a muitos, enganam a muitos. E eu, de novo, invoco aqueles que pelo menos aprenderam aritmética, se não matemática, que aprenderam a somar 2 e 2 são 4, assim por diante, que eles façam um cálculo, quantos eu estou enganando? Se a sede do Reino de Deus é aqui em Brasília, e que o restante dos meus seguidores, filhos do coração, vivem até em outros países, e se tivesse uma multidão atrás de mim, então é claro que a mídia mostraria. Há 2000 anos também, antes, prestem bem atenção, antes da crucificação tinha uma multidão, mas não eram meus seguidores, eram curiosos, posto que na hora da crucificação, onde estava a multidão na hora da crucificação? Aonde? Quer dizer, que diziam, mas Jesus tinha uma multidão. Tá, e onde estavam na hora da crucificação? Estavam ali gritando, crucifique, crucifique. Aí está a prova que 2000 anos também eu tinha uma multidão de curiosos atrás de mim. Mas na hora da justiça, na hora do vamos ver, na hora de testar quem era comigo, quem não era, até a maioria dos discípulos escafederam. Então agora a mesma coisa, quando eu fiz a Revolução em Belém do Pará, depois de falar 3 horas na TV Guajará, ao vivo, marquei um encontro com o povo na praça, segundo a polícia do Belém do Pará, tinha 10 mil pessoas lá comigo. 10 mil pessoas. E quando entrei na catedral, tinha uma multidão comigo, aquela multidão do lado de fora, não coube todo mundo dentro. Aí depois que o Senhor, meu Pai, mandou praticar o ato, e que eu não fui compreendido, cada um voltou para o seu cabresto. Cada um voltou para coxar o cabresto e rastejar atrás de uma corda que está amarrada atrás de uma estátua que dizem ser Mãe de Deus. Cadê a multidão? Mesma coisa, se cumpriu, e eu sabendo disso, já há 2000 anos falei, que quando eu voltasse, a priori, seria rejeitado por minha geração.
Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35, está textualmente escrito: assim como foi nos tempos de Noé, assim será o dia que se manifestar o Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se núpcias, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. Assim será o Filho do Homem no seu dia. Ainda está mais adiante, no mesmo texto. Assim também como foi nos tempos de Ló. Comiam, bebiam, casavam, davam-se núpcias, até o dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, que veio a calamidade que destruiu a todos. Assim será no dia do Filho do Homem, no dia que o Filho do Homem se manifestar. Está lá escrito bem claro na Bíblia, para quem quiser ver. Então, quem não conhece o que eu falei há 2 anos, quem vai pelo que ouviu dizer, tipo vaca de presépio, claro, fica enroscado no labirinto do engodo dogmático. É só isso. Então, quanto a essa pergunta me fizeram, de onde é ela mesmo? Santa Catarina é a França. Justo de Santa Catarina. Nessa pergunta, ela, quer dizer que ela não me acusou, ela apenas disse que eu vim aqui para ajudar as pessoas ou enganar. Então, cada um que faça o seu juízo. Ah, outra coisa, detalhe importante, por que os meus detratores me odeiam tanto, blasfemam tanto e xingam tanto? Porque eu sou a única opção gratuita. Entende? Eis a grande diferença. Eles chantageiam o dízimo do salário do povo, vendem sacramentos falsos, e eu disse: dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Até o livro que conta a minha história, o livro Despertador Explosivo, 1 e 2 volumes, estão disponíveis gratuitamente, graciosamente, na internet, para quem quiser baixar e ler, conhecer a minha história mais completa. Então, meus filhos, está aí. Qualquer dúvida, podem continuar perguntando, mas é bom que raciocinem. Eu insisto em dizer que só quem raciocina livremente, sem consultar ninguém, consultar só o tribunal da consciência, é que pode vislumbrar a verdade avassaladora. Que eu disse a 2 anos: conhecereis a verdade vos tornará livres. E eu insisto em dizer que o falso profeta engana muitos. Eu disse a 2 anos: enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. E eu pergunto: onde é que estão os muitos? Eu falo para milhares de pessoas, quando vou na televisão, tudo, mas onde estão aqueles que me seguem? Aí está a prova que só me segue quem ama a verdade, quem quer saber a verdade, quem quer gozar a liberdade consciencial. E os outros são os outros. Eu os amo na luz do meu Pai e todas as criaturas que se movem sobre a terra. Todavia tenho consciência que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, e quem escolhe é meu Pai quando revela a minha identidade. Está escrito em Mateus 20, versículo 16, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Tenham todos a minha paz. Shirley Santos, do Piauí. Se deixar hipnotizar é fraqueza de espírito, Henri? Fui já hipnotizada e me vi em vidas passadas. Não sei se fiz certo. Tu falaste bem, se deixar hipnotizar. Então, se tu deixas hipnotizar, deve ter algum objetivo. Agora, se alguém se torna hipnotizado sem deixar, que alguém é passivo de ser hipnotizado, sem perceber, daí pode ter consideração de fraqueza de espírito. Mas se tu te deixas hipnotizar, porque tu queres vislumbrar o teu ayer, o teu passado, então é porque tu fizesse uso do teu direito de escolher, entende? Agora, tem pessoas que se deixam, que não é que se deixam, que são passivas de serem hipnotizadas. Aí é diferente, aí muitas vezes elas são enganadas, né? Como é o caso das igrejas. Tem muitas pessoas que vão numa igreja por curiosidade, depois são vítimas do efeito manada, efeito massificação, e quando eles vêm já estão gritando: aleluia, sangue de Jesus tem poder, sem saber o que estão falando. Aí depende.
Cada um é cada um. Tem pessoas que já, por causa do tempo de vida na Terra, das muitas reencarnações, estão mais preparados, e outros passam por um processo, né, de evolução. Aí depois, quando percebem que foram enganados, elas, opa, agora nessa eu não caio mais, né? E vai indo até aprender. Tem que cuidar, mais do que nunca nos dias atuais, todos têm que ficar muito alerta com o blá blá blá, né? Que o que tem de lobo travestido de ovelha para adentrar no foro íntimo dos incautos, aliás, estão se multiplicando. Calculem bem, meus filhos, vamos lá, tem uma outra coisa. Está previsto que haverá 144 mil eleitos. E onde vão ficar o restante dessas igrejas todas? Cada igreja dessa tem muito mais de 144 mil. E todos se acham eleitos. Onde ficarão o restante? Quem os salvará? Se considerando esse número. E se todos... Uma vez eu desmascarei aqui em Brasília um pastor, que faz muitos anos, que disse que na igreja dele tem um livro onde coloca o nome dos eleitos. Um livro dele, onde todos os que vêm lá, aí coloca o nome lá e pronto, já virou ele, já é eleito. Daí eu perguntei, eu digo, pô, essa igreja que eu estou me referindo, das igrejas de evangélicas, é a mais antiga aqui do Brasil, e também mais cheia de gente, de enganados. E daí onde é que foi? Onde é que fica o restante? Eu quero, já que falamos sobre isso, para fechar esse assunto, esse capítulo, antes do intervalo, eu quero falar o seguinte, que essas igrejas todas que se dizem evangélicas, enfim, farisaicas, vieram depois de Lutero. Martinho Lutero rebelou-se contra a igreja madre, a exponente do Apocalipse 17. Rebelou-se contra a venda de indulgência, etc., e fundou a igreja protestante, que legitimamente tem o nome apropriado, protestante. Mas o Martinho Lutero, ele tinha uma ligação com o que eu falei 2000 anos. Ele tem uma ligação, porque eu disse, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí quando começaram a prevalecer contra ela, já sem opção, meu pai me mandou aqui de volta, né? Mas aí eu pergunto, se o Martinho Lutero fundou aquela igreja dele, depois o Calvino, era um outro também, da igreja romana, deu o seu brado de rebeldia. Então, mas essas outras igrejas todas, quem fundou elas? Quem delegou poderes a eles? Quem os ungiu pastores? Quem disse, a partir de agora, tu és pastor da igreja de Cristo, de Deus? Quem deu legitimidade a eles? Pergunta que eu deixo no ar. Se quiserem que eu responda, eu respondo. Lá nos Estados Unidos, e em alguns outros países, os espertalhões, os ladinos, os safos, perceberam, olha só quanto que ele está lucrando. Olha, ele fundou, então é possível fundar uma arapuca para pegar os que se consideram cristãos. E daí que foram cada um deles se manifestando. E foi. Tem um até que já morreu aí, que era de Porto Rico, parece, que ele fundou uma igreja, tem um canal de televisão e tudo, que ele dizia que ele era Jesus Cristo homem. Olha só. E tem um outro lá, que também já morreu, teve um que arrastou multidões, tal de Moon, chamam ele de Reverendo Moon. Multidões, fazia casamento por atacado, assim, milhares de pessoas casaram no mesmo dia. Bom, bem assim, como eu disse, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Aí depois tem outros, que eu não vou nem tenho sequer condições de enumerar,
de tantos espertalhões que resolveram enriquecer usando o meu nome antigo, obsoleto Jesus. Por isso que meu pai disse para me diferenciar deles, que eu teria que vir com um nome novo, como está em Apocalipse 3, versículo 12. O nome que custou o preço do sangue na cruz, disse o Senhor. Eu estava lá em Montaterre, depois do jejum de Montaterre, que eu fiz jejum em vários lugares. Em Chile, o primeiro, depois no México, em Teotihuacan, o segundo, Teotihuacan, 9 dias. Em França, eu fiz vários jejuns. Fiz um em Montaterre de 7 dias, outro em Massy de 6 dias. E em Saint-Père, no município de Mamers, fiz outro de 13 dias. Então, e lá, o Senhor me mostrou em Montaterre, depois do jejum que eu fiz lá, que eu tinha que impor aos filhos dele que me chamassem pelo nome que custou o preço do sangue na cruz. Disse o Senhor, que é INRI, conforme está previsto em Apocalipse 3, versículo 2, no último item desse versículo está que eu virei com um nome novo. Quem quiser entender, entenda, tenham todos a minha paz. O João de Lisboa. Como funciona a lei do karma? Uma ação positiva anula uma ação negativa? Exemplo, se uma pessoa roubar outrem, mas depois se arrepender e devolver, essa ação anula o roubo ou a pessoa acabará um dia por ser roubada também ou sofrer alguma situação de perda financeira para resgatar o débito? É claro, meu filho, que se tu subtraísse clandestinamente um bem do teu semelhante e tu te arrependes e devolve para ele sem ônus e junto com a devolução pedindo tuas escusas, daí tu consegue anular. Mas eu vou te dar um exemplo. Se tu rouba um automóvel de alguém e roda uns 10 anos com ele, e quando ele já está um cacaré que já nem anda mais, tu vai devolver, daí tu fica com débito. Assim é tudo. Se tu devolve no dia seguinte, logo a seguir, que não dá tempo para a vítima ser prejudicada, que dá tempo para ela retomar a vida dela, mas se tu rouba e usufrui bastante primeiro para depois devolver, daí tu fica assim com o débito karmático. Por isso que é melhor não roubar. Às vezes eu esqueço, esses tempos ainda mandei uma mensagem para uma pessoa aí, me olvidei de colocar o 10º mandamento, que eu acho que é tão óbvio, mas não é óbvio não. Isso é só para mim, para aqueles que estão para compreender o 10º mandamento. Mandei uma mensagem bem longa, esqueci de colocar a gravidade da violação do 10º mandamento, que é, com o primeiro mandamento e o 10º, é a parte mais importante. Todos os mandamentos oriundos do Pai são valiosíssimos, mas do primeiro e último, se quem obedecer o primeiro e último, acaba cumprindo todos os mandamentos. Então é assim, quem faz uma coisa errada. Tem um ditado popular que desde criança eu escuto aqui no Brasil, mas é um ditado muito verdadeiro, que é a voz do povo, muitas vezes é inspirado por Deus. Então é assim, aqui se faz, aqui se paga. Acontece que alguns dizem assim, mas não pode ser que aqui se faz, aqui se paga, porque eu conheço pessoas que cometeram muitos delitos e morreram e não pagaram. Justamente, comete muitos delitos, depois tu desencarna, quem olha e não conhece a lei divina pensa que tu não vai pagar. Mas quando tu voltas aqui, carrega no bolso da tua bagagem todo este débito que tens que pagar. Por exemplo, na lei do talião, uma vida por uma vida. Se fosse assim, um indivíduo que mata várias pessoas e leva só uma bala, um tiro, ou é degolado, sei lá o que, e acabou? Não, ele volta aqui e vai saudar vida por vida. Daí a razão que podereis compreender melhor, quando às vezes uma pessoa aparentemente inocente, ela sofre um acidente fatal, essas mortes de forma violenta, está saudando sim uma dívida
Porque a morte, na verdade, não existe. Ela apenas vai desencarnar daí. É muito complicado para alguém entender que a morte não existe. A morte das células existe. Do corpo. O corpo fenece, como está previsto também da parte do Senhor. Tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Porque quando um defunto baixa a sepultura, a princípio sai toda a água do corpo, né? Vai saindo, vai escorrendo devagarinho, né? Aí depois, quando terminou a água, vai se diluindo o tecido adiposo, ou não adiposo, a carne. E por último o osso, que vai virar pó de novo. O osso é que demora mais, os ossos, né? Mas tu és pó e ao pó retornarás. Aí alguém vai ser cremado, como muitos hoje em dia preferem. De novo volta a ser pó, né? Pensem bem. Então é isso aí. Outros moram no mar, né? Ou afogado, né? E daí, como esse tempo, acharam a cabeça de um lá, uma pessoa conhecida aqui do Brasil, lá em Camboriú, morreu no mar, né? E outro morreu lá em Rio de Janeiro. Ele deu um voo de balão aí no Paraná e... Foi o padre. Aquele padre? O padre Guardou, ele foi encontrado lá no Rio de Janeiro, né? Aqueles que em direção a Jesus se enganou, pensando que lá aquela estátua sou eu, né? Entende? Ele viajou de balão, né? Uma viagem de balão, assim, até esse morreu feliz, né? Pois é, então vejam bem, tudo termina se cumprindo a lei divina. Mesmo aqueles que moram no mar, cuja carne é diluída no mar, consumida por peixes, por piranha, por camarões, um dia vão virar pó assim, porque alguém vai comer os camarões, os peixes, e vai acabar na metamorfose fabulosa das leis naturais da Mãe Natureza. Tudo se cumpre. Nada, não tem quem possa fugir dos ditames da lei divina, que é a lei natural. Agora é muito complicado para falar isso agora, mas os estudiosos, os biólogos sabem disso. Os que estudam essas coisas, eles sabem que acaba sempre a lei natural sobrepujando as fantasias dos seres humanos. E daí está a explicação científica, boa, bela, irrefutável, de que eu não podia ter ido para o céu de carne e osso. Então, se eu fosse para o céu de carne e osso, como enganaram os embusteiros, que se dizem meus servos, então o meu pai teria mandado um mecanismo para violar as leis naturais que ele mesmo anunciou desde o princípio da criação. Tu és pó e ao pó retornarás, e mandava o filho dele lá de carne e osso. Imagine quanto dele eu fui lá voando lá para o céu, peladão, nuzão, porque minhas vestes foram sorteadas pelos soldados romanos, né? Fui lá voando, cheguei lá em cima, dizem eles que eu estou sentado ao lado de Deus Pai. Olha, imagine quanta fantasia! E daí agora esperavam que eu voltasse de lá de novo, voando, né? Tá certo que lá em cima o tempo não conta, voltaria com 33 anos de novo, é claro, que lá o tempo não conta, né? Nudes, né, senhor? Nudes, lembra? Nudes, voltar lá, nudes, chegava aqui, a polícia já me prendia, como disse o cancioneiro, que eu ia preso e algemado, e não podia nem falar. Mas tudo fantasia, meus filhos. Então meu pai propiciou que eu fosse me reencontrar com a minha mãe amorosa, Mãe Terra. Eu que vos falo, eu sou espírito, mas meu corpo foi encontrar-se com a minha Mãe Terra. E eu que vos falo, sou espírito, fui para o Pai. E agora retornei. Quem quiser entender, entenda. Eu não quero inculcar na cabeça de ninguém, obrigar ninguém a crer. Aliás, meus discípulos, meus seguidores, os que me amam, que sabem quem sou, não creem que eu sou Cristo. Como eu acabei de dizer, porque eles sabem que sou. Há uma grande diferença entre crer e saber. Se tu sabes quem sou, daí tu crês no que eu te falo, porque sabes que eu vim da parte do Pai. Mas se tu crês que eu sou Cristo,
Daí tu estás tão vulnerável quanto esteve Judas Iscariotes, que de manhã acreditava em mim e de tarde me negou, me beijou uma última vez e me entregou para os meus algozes. Mas tudo está previsto também. Tudo está previsto. Por isso eu ensino meus filhos, e vos ensino uma vez mais, a não odiar ninguém. Ninguém. Porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Não devem odiar ninguém, porque se tu odiar o teu desafeto, tu te conecta com as energias nefastas que dele emana. Então não pode odiar. Por isso que é pecado odiar. E o castigo inerente ao pecado. Se tu odeias alguém, tu estás permanentemente em contato de simbiose com o teu algoz, com o teu adversário. Agora, se tu não odeia, tu desconecta-te dele. Por que tu não podes odiar ninguém? Como fazer para não odiar? É só confiar no justiceiro Senhor da vida. Confiar plenamente que Ele faz justiça na terra. Então alguém te fez o mal, tu olha para cima, ora ao Pai, ó Senhor, tu faz justiça na terra. E pode ter certeza que o Senhor faz justiça na terra. Então agora, se tu odiar, tu és idiota. Fica odiando alguém porque tu quer ficar chupando as energias negativas daquele que continua cometendo atos delituosos. Aquele que te fez o mal. Então esse é o segredo de não odiar ninguém. E amar. Eu disse a Deus, ama teu próximo como a ti mesmo, eu disse. E agora, se tu ama Deus acima de tudo, e depois de Deus tu ama alguém antes de ti, daí tu não merece ser amado. Se tu não te amas. Eu disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Então primeiro, depois de Deus, tu tem que te amar, porque daí tu te amando, tu mereces ser amado pelo teu próximo também. E até pode amar ele também quando ele é digno de ti, quando ele se torna teu aliado, teu amigo, tua amiga, e aí por diante. Agora, se tu ama alguém depois de Deus antes de ti, tu merece o desprezo de Deus, porque tu pratica um ato idiota de ignorante, que tu não enxerga, que tu está desprezando Deus que está em ti, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Logo, depois dele, Ele está em ti. Aí, como é que tu pode amar o teu próximo como a ti mesmo, se tu não te amas? Medite sobre isso. Como tu vais amar o teu próximo como a ti mesmo, se tu não te amas? Deixar bem claro no ar, assim, para pensar, para meditar um pouco. É muito sério isso. Então, confiar no Senhor. Olha, esses tempos eu estive relatando a minha história de vida, juventude, que estava sendo escrito um livro, Vida Profana e Mística de Henrique, que vai ser divulgado no dia que o pai autorizar. E daí eu estava lembrando das conspirações, das maldades. E eu não posso sentir nada contra os que me agrediram, que me ofenderam. Nada. Porque meu pai está me colocando em laboratório com cobaias vivas para estudar. 7 dias de prisão em Assunção, na prisão política. Eu tive ocasião de ver coisas que agradeço ao Pai. Todas as vezes que eu fui detido, eu agradeço ao Pai. Todas as vezes. Porque aí eu pude ver com cobaias vivas, conhecer e adentrar no neurometafísico sistema, analisar o lado místico e físico dos seres humanos. Compreender as razões do porquê. Isso eu queria recomendar a todos, que antes de tudo, volte para o número 1, para o Pai. Sempre. Agora, amar o teu próximo como a ti mesmo também não quer dizer que tu és obrigado a amar todos que estão próximos de ti. Entende? Não. Tu podes amar, mas não no sentido de dar a tua intimidade à tua casa para ele entrar. Não. Também não ser, porque o Henry disse que se deve amar e não se deve odiar. Também não quer dizer que uma pessoa que te fez o mal, tu deves te reconciliar com ela e receber ela de volta na tua intimidade. Não.
Tu não deves odiar ela, mas deves dar ocasião de outras pessoas conhecerem a tua intimidade, e não aquela que já provou que abusou da tua boa vontade, do teu amor, da tua afeição. Bem, meus filhos, o tempo passou. Eu vou responder as próximas perguntas no próximo sábado, na graça do Altíssimo. Antes de pedir ao Pai a bênção, uma vez mais, reitero, insisto em dizer que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Esta lei, que não me canso de lembrar, que já ensinei ela sintetizada, sucinta, há 2000 anos, quando eu proferi a parábola do talento. A parábola dos talentos é uma parábola muito difícil de entender, mas nela está esta lei, que é uma lei eterna, que muitos poderão compreender se pedir ao Pai ajuda, inspiração. E agora, na hora de pedir a bênção, lembro uma vez mais, os beneméritos já sabem que devem participar da bênção com os olhos abertos e colocar a mão assim. Agora, os que estão chegando agora, lembrando-se que quando se fecha os olhos só se vê trevas. Abre-se os olhos tanto na hora de orar, como também na hora de receber a bênção. E querendo participar, põe as mãos assim. Vou pedir agora ao Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. Até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, Henrique Cristo TV. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Henrique Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henrique Cristo, todo olho verá.